Bem-vindos ao módulo 7 do nosso curso de evolução. Hoje nós vamos contar uma historinha muito interessante sobre o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Os objetivos desse módulo são apresentar para vocês como que se chegou à lei do equilíbrio de Hardy-Weinberg e apresentar um pouco como que funciona esse princípio. Mas antes de eu começar a aula, eu queria que vocês me respondessem o seguinte. Digamos que um estudo que foi feito no Instituto de Biologia de alguma universidade encontrou 100 baratas de asas curtas e 300 baratas de asas compridas. Digamos que o tamanho das asas seja definida por um loco dialérico, com dois alelos, curto e longo, e um dos dois é dominante sobre o outro. Qual que vocês acham que é o dominante? Vocês podem falar para mim, pô, Solé, barata? Não tem uma coisa um pouco mais aplicada? Vamos lá. O gene da braquidactilia faz com que os ossos dos dedos das mãos e dos pés fiquem mais curtos. Algumas evidências baseadas em heredigramas indicavam que o gene da braquidactilia seria dominante sobre o gene de mãos de tamanho normal. Aí estava tendo um congresso lá na Inglaterra, em 1903, organizado por Reginald Punnett. E aí eu quero falar uma coisinha. Eu, quando aprendi genética básica, eu sempre fazia aqueles quadrados, que vocês já devem ter feito também, de cruzamentos, né? Macho azão azinho contra fêmea azão azinho, aí tem aquele quadrado, você faz... Isso eu sempre chamei de quadrado de Punnett, porque Punnett é um nome francês. Mas na verdade não é não. É Punnett, é um cara inglês de Cambridge, só que tinha um nome francês. Então é quadrado de Punnett, não Punnett. Mas bom, o Punnett estava coordenando esse simpósio, e aí um estatístico chamado Yuli falou assim, olha só que absurdo esse negócio de dizer que a braquidactilia é um gene dominante. Se fosse dominante, o que a gente esperava é que ao longo do tempo, baseado nas leis de Mendel, acabasse ficando 3:1 de pessoas com braquidactilia. Talvez essa outra frase do Yuri no mesmo congresso ajude a entender mais ou menos onde é que está a confusão. Ele falou o seguinte, se assumirmos que a cor castanha de olhos é dominante sobre a cor azul, e se os cruzamentos das pessoas fossem ao acaso, o que é praticamente verdade, esperaríamos observar na população 3 pessoas de olhos castanhos para cada uma de cor azul. E o que observamos é justamente o contrário. O Reginald Punnett, que era um biólogo, achou que essa interpretação que o Yuli estava fazendo das leis de Mendel tinha alguma coisa errada. Mas ele era biólogo e o cara era estatístico. Então o que ele fez? Senta que lá vem a história. Não sei se vocês se lembram disso, talvez seja velho demais. Isso aí aparecia no Castelo Rá-Tim-Bum, na TV Cultura. Então, senta que lá vem a história. Essa é uma história bem legal. Então, o Punnett estava incomodado com o Yuli, mas ele não tinha o conhecimento de estatística. Então, ele consultou o universitário, né? O que ele fez? Tinha um amigo dele, que era um grande matemático, com quem ele jogava cricket regularmente lá em Cambridge. E ele falou assim, vou perguntar para esse meu amigo que é estatístico, que é matemático, se ele pode me ajudar. Qual foi o amigo que ele chamou? Is Mr. Hardy here? I'm most excited to meet him. He must be a very kind man to bring me all this way. Speak of the devil. Hello. I'm Hardy. Welcome to Trinity, Mr. Ramanujan. Am I pronouncing that properly? Yes, sir. Perfectly. It's an honor, sir. Thank you. I very much look forward to beginning our work. So, tomorrow, 10 o'clock,
Myrons. I look forward to it. Did I say something wrong? Justamente esse. Quando eu vi esse filme, O Homem que Viu o Infinito, que é a história de um matemático indiano, eu achei o filme lindo, aliás, recomendo que vejam o filme. Só que tinha uma pessoa que era um ator coadjuvante, que era um personagem secundário, que era o cara que recebeu ele em Cambridge para dar a formação matemática para ele. E aí o cara se chamava Hardy. Aí eu falei, será que é o mesmo Hardy do Hardy Weinberg? E é o mesmo Hardy. Godfrey Hardy. Quando o Punnett contou para ele a história, ele falou assim, não, mas isso é tão óbvio. Como é que vocês não viram isso ainda, vocês biólogos? Ele tirou um sarro assim do pessoal da biologia. Aí ele falou assim, não, tá bom, vou fazer um artigo sobre isso. E ele publicou uma carta na Science esclarecendo o que era. Agora, olha só a puxada de orelhas que o Hardy dá na gente, biólogos. Ele fala assim, estou relutante em me meter em uma discussão sobre assuntos dos quais não sou especialista. E eu esperava que um problema tão simples já fosse familiar aos biólogos. Entretanto, algumas observações feitas pelo Sr. Iuli, sobre as quais o Sr. Punnett chamou minha atenção, sugerem que talvez seja necessário que eu interceda. De certa forma, essa questão da aplicação do mendelismo à braquidactilia, ou à cor de olhos, ou ao comprimento das asas de baratas, revela uma compreensão equivocada das leis de Mendel, que o Hardy viu na hora. O que o Hardy fez? Ele pegou aquele quadrado que a gente já conhece, que é o quadrado de Punnett. Só para lembrar vocês, como é que é o quadrado de Punnett? Se eu estou cruzando um macho AB com uma fêmea AB, eu faço um quadradinho, coloco o alelo A e o alelo B do macho na linha, o alelo A e o alelo B da fêmea na coluna, e eu cruzo os dois. A com A com B, AB, A com B de novo, AB, e B com B, BB. Né? E isso aí, se o alelo A for dominante, vai dar 3:1. O que o Hardy fez foi pegar essa maneira de pensar e estender para uma população inteira, não mais para um casal. Então agora não é mais um macho com uma fêmea, agora é um monte de machos com um monte de fêmeas cruzando. E agora então não é o espermatozoide com óvulo, é todo o espermatozoide com todos os óvulos, de todos os tipos. Então agora o que eu vou ter? Eu vou ter a frequência de A e a frequência de B, não mais a espermatozoide e óvulo, mas sim todos os alelos da população, A e B. Então quando eu cruzar A e B com A e B, que é a população com ela mesma, ao invés de AA, eu vou ter frequência de A vezes frequência de A. Ao invés de AB, frequência de A vezes frequência de B. Ao invés de BB, frequência de B vezes frequência de B. Isso é o mesmo que eu sortear do pool gênico, né? Jogar lá os meus pregadores coloridos e ir escolhendo ao acaso de 2 em 2. É exatamente isso que está acontecendo. Eu sorteio ao acaso e eu vou ter vários genótipos na população. Qual vai ser, então, a probabilidade de eu encontrar um homozigoto AA? Para ajudar vocês a pensarem nisso, pensa assim, digamos que a frequência de flamenguistas no Rio de Janeiro seja 50%. Eu posso perguntar qual é a probabilidade de eu pegar uma pessoa ao acaso na população e ela ser flamenguista? É a frequência de flamenguistas, é 0,5. Qual é a probabilidade de eu pegar uma outra pessoa e ela ser flamenguista? 0,5 também. Então, qual é a probabilidade de eu pegar duas pessoas e as duas serem flamenguistas? É 0,5 da primeira vezes 0,5 da segunda, né? Porque é a primeira e a segunda. Então, em probabilidade, E é multiplicação. Então, a probabilidade de eu pegar dois flamenguistas é 0,25. No caso dos alelos, na F1, na próxima geração, eu vou ter frequência de homozigotos AA, vai ser frequência do alelo A ao quadrado. Frequência dos homozigotos BB, frequência do alelo B ao quadrado. E frequência dos heterozigotos é 2 vezes AB, porque o AB aparecia numa parte do quadrado de Punnett e aparecia na outra parte do quadrado de Punnett. As frequências genotípicas esperadas na próxima geração vão ser P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. É P e Q porque a gente usa a distribuição binomial, lembra? Então,
frequência de P é a frequência de A, e frequência de Q é a frequência de B. Então, vai ser P ao quadrado, 2pq mais Q ao quadrado, que é o quê? Que é o binômio de Newton. É P mais Q ao quadrado. Agora que eu sei que é o binômio de Newton, eu posso falar assim, e se eu tiver 3 alelos? Aí é fácil, eu coloco A mais B mais C ao quadrado, ou P mais Q mais R ao quadrado. Vai dar P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado mais 2pr mais 2qr mais R ao quadrado. E se for 4, bom, aí vai ficar muita coisa. Mas é só botar A mais B mais C mais D ao quadrado. Então, essa demonstração simples em matemática passou a ser conhecida a partir de então, a partir de 1908, que foi o ano em que o Hardy publicou o artigo dele, como Lei de Hardy. E ficou sendo Lei de Hardy por mais de 30 anos. Até que em 1943, o geneticista alemão Kurt Stern, que estava trabalhando na Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, publicou um artigo na Science, pequenininho, que foi um barata voa. O próprio título do artigo era A Lei de Hardy-Weinberg. Repara, todo mundo falava só em Lei de Hardy. Aí, de repente, apareceu esse Weinberg, que era a proposta dele. Ele falou, vamos parar de ficar falando Lei de Hardy, porque teve um outro cara lá na Alemanha, chamado Weinberg, que descreveu exatamente a mesma lei no mesmo ano, independentemente. De fato, eu consegui uma cópia da primeira página do artigo do Weinberg. Foi difícil pra caramba. Foi difícil para mim, como era difícil para pesquisadores do mundo inteiro. O Weinberg estava ignorado. Por quê? Bom, o Weinberg era um médico importante, que tinha feito milhares de partos, parece que era um cara bem meticuloso. Foi ele que descobriu que existiam gêmeos univitelinos e divitelinos, olha só, foi ele que descobriu isso. Então ele era um cara assim, só que ele tinha um problema do ponto de vista científico. Primeiro é que ele não ligava muito para o processo de comunicação. Ele fazia o trabalho dele direito e estava bom. Aí ele publicou esse negócio que ele pensou, eu acho que eu entendo como é que faz a proporção genotípica, não sei o quê. Ele publicou em alemão, ele só publicava em alemão, numa pequena revista alemã. Então foi ignorado pelas pessoas, ainda mais nessa época que não tinha internet. Então foi ignorado, até que o Stern falou, não, olha só, o cara publicou em 1908 a mesma coisa que o Hardy. Aí ele mostra, e aí a partir de então passou a ser conhecido como Lei do Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Na verdade, começou sendo Lei de Hardy-Weinberg, e um pouco mais para frente o pessoal entendeu que isso era muito mais que uma lei para F1. Era uma lei para várias gerações. Então ela passou a ser conhecida como Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Não era só uma lei matemática para uma geração, mas sim para todo o tempo. Bom, resumindo, havia uma confusão no início do século entre o que era leis mendelianas e o que era relações de proporções da população. Talvez vocês tenham feito o mesmo erro com as baratas. Isso ainda era porque isso foi antes da síntese, né? A nova síntese só foi acontecer 20 anos mais tarde. Então o pessoal ainda não tinha conseguido juntar direitinho a ideia de genes de populações com a ideia de mendelismo. Gostaram dessa história? Eu acho mó barato. Eu gosto muito de história da ciência, né? Como é que essas coisas vão evoluindo. E nesse caso é incrível, porque o conceito é muito simples. Então é interessante como que um conceito simples estava voando assim em algum canto e foi capturado por duas mentes ao mesmo tempo em dois lugares diferentes, né? O Hardy e o Weinberg. No próximo módulo nós vamos apresentar vários exemplos para vocês verem como que calcula os valores esperados de acordo com a lei de Hardy-Weinberg. Até lá!